Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer aqui um breve comentário a respeito do assunto das duas aulas da semana passada, correto? Eu entendo que é um assunto bastante interessante, principalmente para vocês nessa fase da vida de vocês, correto? Precisa conhecer um pouco sobre o tema, conhecer um pouco mais esse tema, correto? Então, a reprodução e desenvolvimento dos animais, ou seja, nós também estamos incluso aqui, correto? Ó, já que estamos falando de animal, não é isso? Nós somos animais também. Ou seja, animal, não é isso? Animais, vocês são um animal da espécie humana. De modo geral, a reprodução de um organismo vivo pode ocorrer de forma assexuada. Pessoal, o que quer dizer a palavra assexuada? Então, o assexuado aqui, esse A ele vai negar, ou seja, não tem, certo? Sexo. Essa reprodução aqui ó, não tem sexo, ou seja, não depende de sexo para que ocorra a reprodução, correto? Então, lembrando vocês, já que é uma reprodução assexuada, nesse caso aqui, essa reprodução não ocorre o chamado variabilidade genética. O que é a variabilidade genética? É a possibilidade que os indivíduos têm, certo? De modificar, variação. Então, ó, na reprodução assexuada, se o indivíduo ele tem um problema, ele vai passar esse problema para a sua geração futura, certamente. Porque, nesse caso aqui, certamente seus descendentes serão cópia de si mesmo. Coisa que não ocorre na chamada reprodução sexuada. A reprodução sexuada, na qual, por exemplo, nós, seres humanos, estamos inclusos na reprodução sexuada, correto? Então, há organismo que pode se reproduzir de ambas as formas, ou seja, existem alguns organismos que podem reproduzir tanto de uma forma quanto de outra. Lembrando que as reproduções podem ser, nesse caso aqui, ó, sexuada, tem que haver sexo, e assexuada não depende de sexo. Estudaremos a seguir exemplos de reprodução assexuada e sexuada nos animais, as formas de reprodução em outros grupos de seres vivos, como bactérias, protozoários, fungos e plantas, seres estudados mais adiante. Então, mais adiante a gente vai ver as plantas. Então, mais uma vez, o que é no caso, a reprodução assexuada, mais uma vez, ela não tem, certo? Ela não ocorre com formação de sexo, ou seja, não tem sexo para que ocorra essa formação. Lembra aqui, ó, tem o A, esse A aqui ó, quer dizer não tem sexo, correto? Então o A quer dizer não. Essa forma de reprodução caracteriza-se pela não participação de gametas, ou seja, no caso da reprodução sexuada, certo? Aqui tem que haver, no caso, o gameta masculino e o gameta feminino. Nesse caso aqui, não. Não tem gameta masculino e gameta feminino, não. Correto? Na reprodução assexual, o descendente apresenta material genético igual ao do organismo que lhe deu origem, ou seja, são cópias. Os organismos são cópia de si. Planária. Nós temos exemplo de uma planária, correto? Por exemplo, pode se reproduzir assexuadamente ou por fissão. O que é, gente, a fissão? Fissão quer dizer quebra, certo? Quer dizer separação. Fissão é a separação, certo? Um indivíduo, uma fórmula se separa e origina duas ou mais formas. Como mostra a ilustração 1. Observa aqui, ó, a planária, correto? Ela vai nisso, ela dividiu em duas e formou, no final das contas aqui, ó, no item 3 aqui, tá vendo? Ó, o 2. O 2, o que aconteceu? Um dividiu, formou dois, os dois pedaços. E no final da conta aqui, ó, das contas, as duas pontas que se indivíduo transformou em dois novos indivíduos. São cópias de si, são cópias idênticas. Que tipo de reprodução é essa aqui? É a reprodução assexuada, os indivíduos são cópia de si, mas essa reprodução aqui é chamada de fissão, correto? Fissão, lembra essa palavra aqui, quer dizer quebra, separação. Não vai confundir fissão com fusão, não. Fusão é junção e fissão é quebra, correto? As minhocas também ela pode se reproduzir por fissão também. Se você cortar uma minhoca ao meio, certo? E formar duas minhocas, vai ter duas, ou seja, uma minhoca vai transformar em duas.
é chamada de fissão, não é só fissão binária. As esponjas do mar podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, como representa a ilustração a seguir. Em alguns casos, os brotos podem permanecer preso ao indivíduo que lhe deu origem, formando colônia de esponja. Então, nesse caso aqui, ó, se a esponja não desprender, certo? Ou esses brotos não desprender, vai formar o chamado de colônia. Correto? É o indivíduo aqui, ó, da esponja. Correto? Ele apareceu aqui o broto, tá vendo? Aqui o indivíduo. Aqui, ó, o broto, né? Soltamos o broto aqui. Passou para o ponto 2. O que aconteceu com esse broto? Ele soltou, desprendeu. Ele vai formar um novo indivíduo aqui, ó. Ou seja, um indivíduo transformou em um outro indivíduo, tá vendo? Observa aqui um novo indivíduo. Nesse caso aqui, formou colônia. Então, nesse caso aqui, o indivíduo formou um outro novo indivíduo. É isso, ó. Na superfície externa de um indivíduo, forma-se um broto. Broto, correto? Depois cresce um pouco, o broto pode se desprender e se fixar ao substrato, correto? Fixar em outro ambiente ou próximo do indivíduo. Ao se desprender, forma-se um novo indivíduo. Foi o que aconteceu aqui, como a gente viu. Continuando aqui. Vamos lá. Reprodução sexuada. Essa parte aqui também é muito interessante, que é onde nos cabe aqui. Não é só... Então, mais uma vez, o que é a reprodução sexuada? Na reprodução sexuada, tem que haver a presença do gameta masculino e do gameta feminino para formar o que se chama de zigoto, ou seja, tem uma fecundação. Tem a necessidade que ocorra um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. Certinho? Então, ó, sexuado tem a presença de sexo. Nessa forma de reprodução, ocorre a reprodução de gametas feminino e masculino que, posteriormente, se encontram e se unem no processo denominado fecundação. Então, o que é fecundação? Fecundação é a junção do gameta masculino com o gameta feminino. Então, vai fecundar porque eles vão se juntar. Quando eles se juntam, a união dos gametas resulta em um zigoto. Então, o que é o zigoto? O zigoto, na realidade, aqui, ó, esse ocorre quando o óvulo ele é fecundado por um espermatozoide, ou célula-ovo. Zigoto ou célula-ovo. Você vai formar aqui como se fosse um ovo, que sofrerá inúmeras divisões por mitose. A gente já viu lá atrás o que era mitose. E se desenvolverá em um novo indivíduo. Veja no esquema, não é isso? Um exemplo de reprodução sexuada. Então, pessoal, a reprodução sexuada, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui o indivíduo do sexo masculino, no caso o homem, e o indivíduo do sexo feminino, no caso aqui a mulher. Então, o homem, vamos chamar aqui de células diploide, porque diploide ela é 2N. Então, ele tem 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos eles são formados por 23 pares de cromossomos. E a mulher é a mesma coisa, a espermatozoide. E aqui nós temos o óvulo, que tem 46 cromossomos. As células são chamadas células diploide porque tem, certo? 2N diploide. Nesse caso aqui, metade desses cromossomos, ou seja, 23 no espermatozoide, certo? Vão separar e 23 da mulher vão separar e vão juntar. Ou seja, no final das contas, o indivíduo vai ter também novo indivíduo terão 46 cromossomos, correto? De quem são esses 46 cromossomos? 23 do pai e 23 da mãe. Então, nós temos um exemplo aqui, ó, que coisa linda, ó. Que coisa linda esse bebezinho. O novo indivíduo, como eu falei para vocês, também é uma célula chamada de diploide, ou seja, 2N. Certo? A célula passa por um processo chamado de meiose no início aqui é meiose, não é isso? Masculino, o espermatozoide, correto? O espermatozoide, nós temos um exemplo aqui do espermatozoide, ó. E aqui nós temos o óvulo. O espermatozoide é do homem, certo? Um gamete masculino, o espermatozoide, ele possui 23 cromossomos. O óvulo também, 23 cromossomos. Os dois vão juntar e vão formar o que chamamos de 46 cromossomos. Metade do pai e metade da mãe. O que acontece? O espermatozoide,
o óvulo. Eles vão encontrar. Estamos aqui o óvulo aqui, ó. O espermatozoide chegou no óvulo, ó, vai fecundar o óvulo. O que acontece aqui? Acontece o que se chama de fecundação. Fecundou, aí se formou o zigoto e vai passar pelo processo de mitose, tá vendo, ó? E vai formar, ó, o zigoto com a célula com 46 cromossomos. Depois de 9 meses, vocês vê o resultado. Aqui o resultado, esse bebezinho lindo aqui. Correto? Então, o que é preciso para que ocorra a fecundação? Então, o que é preciso para ocorrer a fecundação? Basta que o espermatozoide, certo? Encontre o óvulo, e esse óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide. E vai formar o que se chama de zigoto. Correto? Continuando. Fecundação cruzada e autofecundação. Quando você fala em fecundação cruzada, ou seja, uma reprodução assexuada, ou desculpa, uma reprodução sexuada, ó, voltando, cruzada, tem um cruzamento, reprodução sexuada, e a autofecundação, essa aqui é o indivíduo, ele é capaz de, certo, de reproduzir sozinho, ele é autossuficiente. Na reprodução sexuada, a união dos gametas masculino e feminino pode ocorrer de duas maneiras, por meio de fecundação cruzada ou por autofecundação. Quando os gametas masculinos de um indivíduo fecundam os gametas femininos de outro indivíduo, fala assim, fecundação cruzada. Lógico, a gente viu que acabou de ver o exemplo do menino lá, cruzou a informação dos dois. Que ocorre na maioria dos animais vertebrados e em alguns invertebrados. Entretanto, em algumas espécies, o mesmo indivíduo pode apresentar estruturas produtoras dos dois tipos de gameta, ou seja, masculino ou feminino. Então, esse indivíduo que apresenta a estrutura masculina e feminina, ele é chamado de hermafrodita. Não sei se você já ouviu falar essa palavra. O que é o indivíduo hermafrodita? Ele, na verdade, você pode dizer que ele possui os dois sexos, correto? Porque ele produz tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Correto? Continuando aqui, então, que vocês fiquem bem claro para vocês, o que é a na autofecundação? A hermafrodita. Nessa espécie, pode ocorrer a autofecundação, que é a fecundação dos gametas femininos de um indivíduo pelos gametas masculinos do mesmo indivíduo. Nesse caso aqui, o indivíduo ele é autossuficiente. Não tem que haver a presença de um indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino. Por quê? É o indivíduo só, ele tem presente as duas células reprodutoras. Então, existe a diferença. O que é a fecundação cruzada? Nesse caso aqui, tem que haver a reprodução sexuada, tem que haver o indivíduo sexo masculino, o indivíduo sexo feminino. E aqui não, é o indivíduo só, ele possui as duas estruturas, ou seja, possui tanto material genético masculino quanto material genético feminino. Correto? Fecundação externa ou interna. Lembrando que você leia a página do livro de vocês que facilita as coisas. Fecundação externa ou fecundação interna. Por exemplo, a reprodução dos animais, no caso nosso aqui, ó, nós estamos nesse aqui, ó, reprodução interna, ocorre dentro do útero da mãe, não é isso? E externa ocorre, nesse caso aqui, ocorre fora do corpo da mãe. Vamos ver aqui, ó. O encontro dos gametas masculino e feminino pode acontecer no ambiente ou no interior do corpo dos animais. Fala assim, fecundação externa. Correto, Doval? O encontro dos gametas masculino e feminino pode ocorrer no ambiente ou no interior dos corpos dos animais. Então, vamos falar aqui. Ó. Fala assim, fecundação externa, quando um gameta são liberados no ambiente onde ocorre a fecundação. Os sapos, as rãs, anfíbios, anuros, né, são animais que realizam a fecundação externa. Então, no caso dos sapos, por exemplo, os girinos, não é isso? Ó, a fecundação é externa. Por quê? Ó? Eles depositam material genético na água, não é isso? No caso, as rãs, os sapos, e o óvulo é fecundado pelo espermatozoide dentro da água. Os sapos, os rãs, os anfíbios, anuros são animais que realizam a fecundação. Em geral, o macho abraça o corpo da fêmea e ambos liberam seus gametas na água, local em que ocorre a fecundação. Os ovos gerados da reprodução possuem um revestimento gelatinoso e são depositados próximo ao corpo d'água dos
vamos lá, no item 3 aqui, dos ovos eclode, isso? Dos ovos eclode lavras denominadas girinos. No item 4, o girino cresce e sofre metamorfose, tornando-se um indivíduo adulto durante a metamorfose. A cauda e as brânquias dos animais são reabsorvidas, o animal cresce e as pernas traseira e dianteira são formadas. Vamos lá, nós temos indivíduo, que diz lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, 5 não tem 4. Observa aqui o ovo, beleza? O ovo vai eclodir. Olha o que aconteceu. Pã, um sapinho, um girino. Beleza? Então, ó, essa fecundação aqui ela é externa, não ocorre dentro do útero da mãe. Então, aqui, ó, ele se libera lá. Nesse caso aqui, ó, o pai e a mãe ele não tem mais uma responsabilidade com os filhotes. Esse filhote aqui, ó, a chance de sobrevivência dele é menor. Por que menor? Ele não tem a proteção materna e nem paterna, certo? Geralmente eles ficam ó, solto e nem todos sobrevivem, correto? Então, eles passam por processo de predação, eles são comidos, não é isso? Ó? E, nesse caso aqui, ó, uma reprodução da origem bastante, ou seja, muitos indivíduos, só que nem todos chegam à idade adulta. Diferente quando tem uma reprodução interna, não é isso? Ó, no caso nosso aqui, a mãe, o pai cuida do filho, de muitos animais, até que ele tenha um conhecimento de mundo, conhecimento de vida e consegue sobreviver sozinho. Correto? Continuando aqui. Mudando de página. Nós temos aqui, ó. E da fecundação interna, os gametos masculinos são depositados no interior do corpo da fêmea, onde ocorre a fecundação. A transferência de gametos masculinos, onde ocorre a forma direta ou indireta. Observa aqui, ó, pode ocorrer de forma direta ou indireta. Na transformação direta, ocorre a união física entre o órgão reprodutivo necessário masculino, não é isso? Ó, o pênis, não é isso? Eclâpsia ou outros. A fêmea, no caso a fêmea tem a vagina, ou em mamíferos, correto? Ou cloaca. O que é a cloaca? No caso dos peixes, é em cima de cloaca. Em aves, répteis e peixe. O órgão masculino é introduzido no corpo da fêmea, onde deposita os gametas masculinos. A transferência direta de gametas é observada, por exemplo, em peixes cartilaginosos, como tubarões, raias e alguns anfíbios e aves e mamíferos. Observe aqui, ó, esse exemplo aqui do tubarão, não é isso? Ó? Tubarão que mede mais ou menos 5 metros. Nós temos aqui essa abertura dele aqui, ó, chamada de clápsoras, correto? Na transferência indireta de gametas, o macho libera no ambiente estrutura em forma de bolsa que armazena os seus gametas. Quando o aparelho reprodutor da fêmea entra em contato com essas bolsas, ocorre a transferência de gametas para o seu interior. Então, ó, o macho liberou o material genético e vai ser liberado e vai entrar por essas bolsas aqui, onde a fêmea provavelmente vai haver fecundação lá. No acasalamento de algumas espécies de escorpiões, por exemplo, o macho segura a fêmea com seus pedipalpos. Vamos lá, aqui, ó, os pedípolos são essas perninhas aqui, ó, uma briga, como se fosse uma briga, trancou aqui, ó, vamos chamar isso aqui de mão, não é isso? E segura a fêmea, não é isso? Em forma de boa, vamos lá, aqui ó, no caso de algumas espécies de escorpiões, o macho segura a fêmea com seus, vamos lá, o pé de pau, são essas estruturas que eu acabei de falar, picando de frente para ela, ó, vamos lá, ó. Ele fica ficando de frente para ela, fica de frente, segura, é o que vai acontecer. Nessa posição, enquanto se movimentam várias vezes para frente, a parte
a parte de trás, correto? Ó, frente e para trás, ó, movimentação de frente e a parte de trás. Essas partes aqui para que haja o acasalamento, né? O macho libera a bolsa com gametas no solo, depois conduz a fêmea até que ela posicione a abertura de seu aparelho reprodutor sobre a bolsa, correto? Ó? O macho liberou seu material e a fêmea esse material vai ser introduzido na fêmea. Está segurando ela. Ele é valente. Se não namorou com ele fica com raiva. Certo? Forma de reprodução. Vantagem e desvantagem. Então vamos lá. Tem a vantagem e tem a desvantagem. Como eu falei para vocês, na fecundação externa, qual que é a vantagem? Nessa reprodução, a formação de diversos indivíduos, são muitos indivíduos, correto? E a desvantagem é que nem todos vingam. Muitos são predados e não chegam na fase adulta. Como estudaremos até aqui? Como estudamos até aqui, desculpa, animais e outros seres vivos podem se reproduzir de maneira sexuada como assexuada como assexuada. Sexuada tem sexo e assexuada não. Para cada forma de reprodução, porém, existe vantagem e desvantagem para o indivíduo e, portanto, para a espécie. Na reprodução assexuada, a principal vantagem é a economia de energia. Nós estamos falando de reprodução assexuada. A principal vantagem é a economia de energia para os indivíduos, pois não é preciso procurar parceiro nem produzir gametas. Então, nesse caso aqui, não tem briga, nem só no mundo animal, é muito comum macho brigar por fêmea. Não é isso? Então, em alguns casos, fêmea brigar por macho. Gasta energia apenas com o processo de mitose, ou seja, bem pouquinho, porque não tem disputa, não é isso? No território, ninguém está disputando ninguém lá. Outras vantagens são a geração de grandes quantidades de descendentes, como eu falei para vocês, no caso do girinho, do sapinho. Então, um acasalamento ali vai formar milhares de indivíduos. Isso? Com o rápido crescimento da população. E cresce muito rápido, rapidinho, chega na fase adulta, a maioria. Entre as desvantagens está a produção de indivíduos clones, ou seja, vamos lá, entre as desvantagens estão a produção de indivíduos clones. O que é um indivíduo? Indivíduos clones são indivíduos iguais aos seus descendentes. Isso aqui é uma desvantagem? É porque não cria variabilidade genética. Não está criando uma variabilidade genética, ou seja, são cópias. Isso tem desvantagem? Tem. Então, a clonagem não é legal por conta disso. Ou seja, geneticamente iguais. Aqui é o que ocorre, por exemplo, no caso de gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos podem ser considerados clones. Isso é um problema, pois não há nenhuma variabilidade entre os indivíduos. Assim, caso o ambiente sofra alteração com mudança de temperatura, umidade ou salinidade, ou mesmo caso surja um novo predador ou uma doença. Então, eles não têm capacidade de mudar. Por que eles não mudam? Porque são iguais aos seus antecessores. Então, se ocorrer uma mudança de clima, de temperatura no ambiente lá, eles não têm facilidade de se adaptar. Eles não vão se adaptar a um novo ambiente porque eles não têm capacidade de criar variações. Se o indivíduo for susceptível a alterações, não vai ter eles vão ficar todo o indivíduo for susceptível. Por que isso? Alterações. Ele não tem condições de sobreviver em um ambiente diferente do ambiente que eles vivem. Se mudar qualquer coisa, vão ser extintos, correto? Há mudanças ambientais ao predador, tá? Ao predador ou a doenças. Então, se haver a questão de predação, chegar um predador novo nesse ambiente, vai comer todos os indivíduos, vai deixar de existir ali porque ele não tem capacidade de mudar, certo? Isso é quando, nesse caso de reprodução aqui, ó, certa reprodução indireta não ocorre dentro do corpo da mãe, então não tem proteção nem do pai nem da mãe, são indivíduos clone, nesse caso aqui, estamos falando de indivíduos clone, não tem variabilidade genética. Todos poderão ser, já que são muito semelhantes iguais aos pais. Existem o risco de nova
eventualidade, eliminar toda a população de uma só vez. Então, isso é interessante? Não, porque a população não cria variabilidade genética, são indivíduos iguais a ela, certo? Alguns seres eles conseguem, né, se regenerar, não é isso? Quebra de um braço aqui da estrela do mar, não é isso? Estrela do mar, a partir de braços quebrados. Quebrou, observa aqui, quebrou, isso aqui, na verdade, né, uma forma. O que aconteceu com essa esponja do mar? Criou um novo braço. Tem isso seria uma das vantagens, né? Na reprodução sexuada, sexuada tem sexo, correto? Ela é diferente. A principal vantagem é a grande variabilidade genética, ou seja, aqui o indivíduo ele cria variabilidade genética. Então, você nasce com 50% do seu pai e 50% da sua mãe, mas você tem a capacidade de alterar, certo? Você tem a capacidade de adaptar um novo ambiente. Por quê? Você é um indivíduo, certo? Você não é cópia de ninguém, você é único, correto? Lembrando, se você não for gêmeo com ninguém, então você é único, ninguém tem o seu mesmo material genético. Diferença do exemplo lá anterior. Pois, com os indivíduos gerados, herdam um dos conjuntos, não é isso? Cromossômico do pai e o outro da mãe. Então, ele herdou lá. Ele herdou o quê? 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Certo? Ele tem 46 cromossomos. Eles não são iguais aos seus pais. Essa diversidade aumenta a chance de sobrevivência da espécie em caso de alterações no ambiente. Então, imagine, uma pessoa que gosta de calor e vai para uma região fria. Se ele não adaptar, ele vai morrer. Mas se ele for um indivíduo saudável, um indivíduo normal, ele vai adaptar aquele ambiente frio e depois ele vai, certo? Se dar bem no frio. Um tipo de comida. Em um determinado local, ele pode ter uma comida disponível e vai para outro local, para outra região. A princípio, ele pode não comer, mas com o tempo ele vai adaptando. Isso é normal entre, por exemplo, o próprio ser humano, correto? Temos exemplo aqui da gatinha aqui, ó. A reprodução dos gatos, a reprodução sexuada. Esses indivíduos aqui não são iguais nem aos pais nem às mães, são totalmente diferente, tá vendo? Do pai e da mãe, embora carrega a carga genética do pai e a carga genética da mãe, mas são indivíduos diferentes, certo? Entretanto, a reprodução sexuada também tem desvantagem. Qual que é a desvantagem da reprodução sexuada? Nós falamos que dá uma vantagem, né? Só os indivíduos eles se adaptam ao ambiente. Qual que é a desvantagem? Então, entre as reproduções sexuadas também tem a desvantagem como a necessidade de encontro entre macho e fêmea. Isso às vezes causa uma confusão miserável. Não é só? Às vezes o macho quer pegar a fêmea à força, no caso dos gatos, dos cães, de alguns animais. Tanto o macho como a fêmea, eles perdem bastante energia, correto? Porque certos leões, mas as leoas, ou seja, pode ficar vulnerável, e isso, o animal ele fica fraco. O que implica gasto de energia. A possibilidade de transmissão de doenças entre parceiros, no caso da reprodução sexual, tem essa desvantagem, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis certo? São transmitidas através do sexo. E doença entre parceiros. A exposição a predadores, como eu falei para vocês, eles ficam fracos, tem briga, e ele pode ser predado porque ele fica mais fraco, na busca pelo parceiro sexual. Então, nessa busca aqui, ó, pode ocorrer muitas brigas, geralmente muitos machos brigam por causa de uma fêmea, alguns no mundo animal tem, por exemplo, um macho que ele não aceita que outro macho vai casar uma fêmea, certo? Do seu rebanho. Então, isso aqui geralmente acontece, né? Morte, muita briga. Menor quantidade de descendentes se comparado com a reprodução assexuada. Menor quantidade de descendentes, só para ter ideia, nos seres humanos, por exemplo, é natural, né, um indivíduo ter um a cada gestação que é longa e é apenas um indivíduo. Então, ó, mas uma das vantagens é que a mãe ela cuida do filho, e a chance do filho aqui, ó, chegar à fase adulta é muito grande, porque ela tem a proteção materna ou paterna, ou dos dois ao mesmo tempo. Correto?
Continuando aqui. O desenvolvimento dos animais. Então, após a fecundação, inicia-se o desenvolvimento dos organismos, o zigoto, sofre divisões mitóticas e o embrião é formado, não é isso? Nós fomos assim. Os estágios iniciais do desenvolvimento podem ocorrer no interior do corpo da mãe ou fora do corpo da mãe. Fora do corpo da mãe já é um caso mais diferente, mas mais dentro do corpo da mãe. Por exemplo, nós é dentro do corpo da mãe. Quando o embrião se desenvolve fora do corpo da mãe, mas dentro de um ovo, não é isso? Do qual retira os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Dizemos-se que o animal é ovíparo. No caso aqui, as galinhas, por exemplo, né, só tem a fecundação, né? No caso das galinhas, o galo ele cruza com a galinha, tem a reprodução. Essa reprodução é sexuada, tem sexo, correto? Forma o ovo. Nesse caso aqui, é fora do corpo da mãe, porque o ovo ele vai chocar e vai formar um novo indivíduo, mas não é dentro do corpo da mãe. Embora precise de um calor aí, pode ser um calor da mãe ou do pai, ou de um meio externo aí, ele precisa desse calor, no caso das galinhas, não é isso? Só que ele vai ser nutrido pelo material embrionário, ou seja, esse material que está dentro do ovo. No caso dos seres humanos, não. O macho, o bebezinho, ele depende da mãe. Então, ele depende do que a mãe come para ele sobreviver. Então, ó, nesse caso, nós falamos de ovíparo, ou seja, são animais que descendem de ovo. Alguns animais ovíparos depositam seus ovos diretamente no ambiente aquático, como a maioria dos peixes, ou nas proximidades da água, como muitos anfíbios. Outros depositam seus ovos em ambiente terrestre, como os répteis, as aves e alguns poucos mamíferos, como ornitorrinco, não é isso? Ornitorrinco. Nesse caso, o ovo tem casca rígida que confere proteção mecânica ao ambiente e resistente à dessecação. Então, o embrião está protegido aqui pela casca do ovo, correto? E está bem protegido mesmo. Nesse caso aqui, ó, espécie de peixe aqui, nos ovos de peixe, do peixe palhaço, não é isso? Bem interessante, o ovo de ave no ninho, certo? Bem interessante. Quando o embrião se desenvolve no corpo da mãe, no qual obtém os nutrientes de que precisa para seu desenvolvimento, diz assim, que o animal é vivíparo. Ó, vivíparo tem nada a ver com ovo, ou seja, nesse caso aqui a reprodução é interna, está dentro do corpo da mãe. É o caso da maioria dos mamíferos, de alguns peixes, anfíbios e répteis. Quando o embrião se desenvolve no interior de um ovo, mas ele é mantido no corpo da fêmea até o momento que eclode, dizem-se que o animal é ovovivíparo, ou seja, nesse caso aqui seria uma mistura de dentro e fora, não é isso? É o caso de alguns peixes e alguns répteis. Neste caso, o embrião obtém os nutrientes do que? Precisa do próprio ovo e não do corpo da mãe. O desenvolvimento de embrião no interior do corpo da mãe, em ovivíparos ou em vivíparos, possibilita maior proteção à prole, do qual aqui é possível no caso de animais ovíparos, não é isso? No entanto, em algumas espécies ovíparas, os ovos são cuidados pelos parentais até o momento de sua eclosão. A eclosão é quando o ovo vai abrir, certo? Quebra a casca e o indivíduo sai lá dentro, não é isso? O que também lhe confere proteção. Os cuidados dos pais com seus descendentes serão abordados mais adiante. Em algumas espécies animais, aí, o pai ele cuida do filhote depois que o filhote nasce, certo? Continuando aqui. Muitos invertebrados são ovíparos, como a maioria dos insetos, né? Insetos apresentam formas distintas de desenvolvimento, desde a eclosão até a fase adulta. Vejamos alguns exemplos, não é isso? A maioria dos insetos, como borboleta e mariposas, abelhas, mosca e besouro, apresentam
metamorfose completa. A metamorfose, gente, ela pode ser completa ou pode ser incompleta. Então, a diferencinha. Dos ovos, vamos lá. Dos ovos, eclode uma larva, correto? Olha, isso na metamorfose completa. Metamorfose é transformação. Conhecida como lagarta, no caso das borboletas, não é isso? Que se alimentam, não é isso? Crescem sofrendo várias mudanças e armazenando energia. Então, transforma-se em polpa. Isso aqui, vamos lá, é uma fase. Isso aqui é uma fase que ela sai da fase larval e vai para a fase adulta, correto? Essa ave aqui não se alimenta, permanecendo imóvel, mas sofre muitas transformações. Da polpa surge um inseto adulto que não sofre mais mudança, correto? Ó, o ovo, tá vendo? Está na folha da árvore, vai formar a larva, não é isso? Ó. Da lá vai formar a polpa, observa aqui, ó, que a gente chama também de parecido com casulo, não é isso? E daqui, ó, a polpa vai direto para a fase adulta, que é a borboleta, correto? Tem um ditado, né, que lagarto, quando quer se perder, cria asa, não é isso? E vira borboleta, não é isso? Alguns insetos, como percevejos, baratas e gafanhotos, têm metamorfose incompleta. Dos ovos eclode as ninfas, correto? Os ovos eclode e formam já as ninfas, e as ninfas vai para a fase adulta. Essa aqui é a metamorfose incompleta, diferentinho, tá vendo? Certinho? Até que atinge o estágio de insetos adultos que tem a formação, né, que tem essas funções e não sofre mais mudança. Correto? Então, qual a diferença da metamorfose completa por incompleta? Na incompleta tem a chamada ninfas, tá vendo? E na completa, nós não temos a ninfa, mas nós temos a chamada de pulpa, tá vendo? Essa é a diferença. Correto? Eu sei a diferença é bem pouca, mas tem uma diferença. Aqui, ó, esse aqui não tem fase juvenil, mas direto, ó, sai dessa fase bem, né, a fase de transformação e vai para a fase adulta. Aqui já tem, ó, as ninfas são indivíduos menorzinhos, vai crescendo, né? Cresce, cresce, depois chega a fase adulta, tem a transformação. Finalmente, há insetos que não sofrem metamorfoses durante seu desenvolvimento. É o caso das traças, não é isso? Dos traças de livro. Todo mundo conhece traças, né, gente? Do ovo eclode uma forma jovem de inseto semelhante a adulto. Durante seu desenvolvimento, ela sofre diversas mudanças até atingir a maturidade sexual, adulto, não é isso? Nesse caso, os adultos continuam crescendo e sofrendo mudanças. Então é como parecido com a nossa também, né? Crescendo até chega à fase adulta. Depois envelhece e morre. Temos exemplo aqui do peixinho bonitinho, maluco carregando seus ovos, nem só dentro da boca, é isso? Esse peixe aqui, correto? Carregando os filhotes dentro da boca aqui. Número de filhotes e cuidados parental. Então, ó, eu falei muito desse caso aqui. Ó. Muitos animais cuidam dos seus ovos e de sua prole. Nos estágios iniciais de desenvolvimento, o que assegura a sobrevivência de seus filhotes. Esse comportamento, né, isso é o comportamento, se denomina cuidado parental. Por que cuidado parental? Parente, quem está cuidando é um parente, é o pai, a mãe, correto? Então, cuidado parental. O cuidado parental é apresentado por alguns invertebrados e por vertebrados no geral. Como assim? Quando diz parental aqui, tem um parente dele, um parente da família. Correto? Quando presente, o cuidado pode ser paterno, materno ou provido de ambos. Vejamos alguns exemplos. A maior parte dos peixes não apresenta o cuidado parental. Vocês depositam seus ovos na água e lá os ovos eclodem, formam novos indivíduos e seja o que Deus quiser. A maioria não chega na fase adulta. O macho da espécie, não é isso? Por exemplo, carrega os ovos em sua cavidade bucal até o momento da eclosão.
protegendo-o de eventuais predadores. Claro, a maioria dos animais que vivem na água, certo? Eles adoram esses ovos aqui, porque tem nutriente, é rico em nutriente. Só que observa aqui, está protegendo aqui, ó. O pai está protegendo os filhotes aqui, ou a mãe. Em muitas espécies de aves, tanto o macho quanto a fêmea exibem o comportamento de cuidado parental. Por exemplo, na espécie de Tachineta leucorrhôneas, conhecida popularmente como andorinha de sobre branco, né? Macho e fêmea fazem manutenção e a proteção do ninho. E ambos, isso aqui, gente, tem várias espécies que têm esse mesmo cuidado aqui, o macho e a fêmea. Em alguns casos é só o macho, em alguns casos é só a fêmea, correto? Vamos dar uns pulinhos aqui. Aí tá acabando o assunto aqui. Vamos ler aqui, ó. Para cuidar da prole, os pais gastam muita energia. Claro, o pai para proteger o filho vai gastar muita energia, porque o alimento, o pai e a mãe, eles poderiam estar alimentando a si, sim, não. Ele vai, nesse caso, ele vai cuidar, vai pegar o alimento e trazer para o filho. No entanto, os cuidados aumentam a probabilidade de os filhotes nascerem e de atingir a vida adulta. Correto? O pai e a mãe estão cuidando dele, o pai e a mãe já são adultos, então a chance do filho chegar na fase adulta é maior. Imagine um filhote em busca de alimento, cheio de predadores, não tem a noção, não tem a esperteza que o pai e a mãe têm, então ele fica vulnerável à presa, não é isso? Em espécies como cuidados parentais, o número de filhotes normalmente é reduzido e a maior parte deles irá crescer e se desenvolver, porque o pai e a mãe cuidou. Não é verdade? Em espécies que não têm esse comportamento, como muitos peixes e tartaruga normalmente se produz grande número de ovos. A gente viu lá em cima que a tartaruga ela deposita seus ovos na areia, cerca de 90, 100 dos ovos na areia, e os filhotes, quando os ovos eclodem, eles são muito predados, nem todos chegam, né, na água. E quando chega na água também são predados dentro da água também, dentro e fora da água, não é isso? Alguns gaviões, alguns, né, que a gente chama de urubus, né, que são predadores, águias, e vai lá e come, cobra também, antes de chegar na água. E alguns pedras também dentro da água. Como os pais não cuidam dos filhotes, muitos fatores, como a predação, influenciam em sua sobrevivência, que provavelmente será baixa. Por que baixa? Cerca de menos de 5%, né, vai sobreviver. É o exemplo da tartaruga da Amazônia apresentado na página de abertura desse capítulo. Lá em cima, né? A gente viu, ó, o filhotinho nasce e depois aqui, ó, prato cheio para os predadores. Então, cuidado do pai e da mãe. E aqui nós temos o exercício vão vir em outro momento. Pessoal, então é isso aí. Espero ter ajudado vocês aqui com algumas explicações. Esse conteúdo foi passado a semana passada, mas é um conteúdo bastante complexo. Vou voltar aí nesse conteúdo aqui com uma aula mais explicativa. Acho que vocês precisam de mais explicações sobre as reproduções. Vamos falar mais de reprodução, vamos falar diretamente da reprodução humana, como que ocorre, o processo, todo o estágio, e espero ter ajudado vocês aqui. A princípio é isso, correto? Fique com Deus, tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, beleza?